Você já teve um sonho que você ficou com ele na cabeça o dia inteiro? Não é porque ele era bonitinho, nem assustador, mas porque parecia alguma coisa muito importante. Como se tivesse alguma coisa ali que você precisasse saber. Sabe, tipo uma mensagem, um sinal, alguma coisa escondida. E aí quando você acorda, a primeira pergunta sempre é, né? O que será que isso quer dizer? O problema é que a gente sempre leva essa pergunta para os lugares errados. Para a internet, para um livro, para qualquer um, menos para a nossa própria vida. Eu sou Paula Bortoleto, psicanalista, e você está no canal Chamado do Inconsciente. Aqui é um espaço onde a gente fala sobre tudo aquilo que muitas vezes domina a nossa vida sem que a gente perceba. Olha só, no episódio anterior a gente falou sobre por que a gente sonha, certo? Hoje a gente vai bater um papo sobre outra coisa. O que será que o sonho está tentando mostrar? Para o Jung, o sonho ele nunca aparece por acaso. Ele sempre está tentando compensar alguma coisa que a consciência não está conseguindo enxergar. E é por isso que muitas das vezes ele parece estranho, porque ele costuma mostrar aquilo que a gente não está acostumado a ver. Ó, você sonha que precisa falar alguma coisa, você quer se expressar, você quer falar. E aí você abre a boca, não sai som. Já aconteceu isso com você? De você estar mudo no sonho? E as pessoas ao redor estão conversando normalmente, estão interagindo como se você nem estivesse ali. Aí quando você acorda, dá aquela angústia que você nem sabe explicar. O primeiro pensamento que vem, obviamente, sempre é assim, né? Ai, foi só um sonho, graças a Deus. Mas aí eu quero provocar você. E se não for só um sonho? E se tiver alguma coisa que está tentando se expressar há algum tempo e não consegue? Um exemplo, você não encontra lugar de fala, trava na hora de responder, você fica com aquela coisa engasgada, sabe? Percebe? O sonho, ele não inventou esse bloqueio, ele só colocou uma imagem em algo que já existia. O Jung escreveu que o sonho ele é um autorretrato espontâneo, em forma simbólica da situação real do inconsciente. O que isso quer dizer? Ele não está inventando nada, ele está espelhando o que já existe dentro de você. Só que numa linguagem que a consciência ela ainda não aprendeu a ler, entende? Às vezes a pessoa ela sonha que perdeu os dentes, essa é muito clássica. Aí ela entra em pânico, porque ela abre o dicionário dos sonhos e ela lê o quê? Significa morte. Pronto, coração na mão, já era, ela tá perdida aquele dia. O que antes ela falava, é só um sonho, agora virou um fato. O problema não é a pergunta, entende? O que aquele sonho ele significou? Porque a pergunta ela é boa. O problema é para onde você leva essa pergunta. O Freud ele tinha um paciente chamado Pequeno Hans. Se tem algum psicanalista aqui vai saber porque é um estudo de caso muito clássico, né? Ele era um menininho de 5 anos ali e ele tinha uma fobia muito forte de cavalos. Então ele se recusava a sair de casa. E a pergunta mais óbvia que a gente faria seria o quê? O que aconteceu com esse menino e com os cavalos, certo? Mas aí o nosso amado Freud, ele fez outra pergunta, a pergunta certa. O cavalo, o que será que ele representa para esse menino? E quando ele colocou o cavalo como símbolo, ele descobriu que o problema não era o cavalo, era o pai. O menino ele vivia um conflito tão forte com a figura paterna que o inconsciente dele escolheu o cavalo como a imagem para aquilo que ele não conseguia encarar de frente. E olha que interessante, ele não precisou sonhar. O inconsciente ele apareceu acordado na rua, em plena luz do dia. E é exatamente isso que o sonho faz. Só que enquanto a gente dorme, ele pega algo que você não está conseguindo ver e veste como uma imagem que pode parecer estranha, mas que nunca é aleatória. O símbolo, ele sempre aponta para algo que já existe na vida de quem está sonhando. E se você prestar bem atenção, você vai perceber que o seu inconsciente tem preferências. Tem gente que sempre sonha que está fugindo, ou gente que sonha muito com água, chuva muito forte. E é bem interessante porque os contextos eles são completamente diferentes, mas aquele símbolo sempre volta. E isso não é coincidência. É o inconsciente que está tentando chamar a atenção
para o mesmo ponto, só que de formas diferentes. E é interessante porque ele está querendo ser ouvido, certo? E todo mundo tem uma tendência natural, sabe? De querer uma resposta rápida para o sonho. Mas a gente precisa entender uma coisa muito importante, que ele não funciona assim. Ele não vai entregar nada pronto. O sonho, ele sempre vai te convidar a observar. E aqui entre nós, né? Numa sociedade que a gente vive mais no automático do que nunca, isso vira quase uma ansiedade, ter que parar e observar alguma coisa, né? Mas é exatamente isso que ele pede, que você olhe para algo que estava fora do campo de visão. E muitas vezes o mais importante não é nem o símbolo em si, é a emoção que fica quando a gente acorda. Porque é ali naquele resíduo, sabe, que o sonho deixa, que costuma estar a mensagem pra gente. E não pense você também assim, que o inconsciente ele tá tentando te confundir, porque não é nada disso. O que acontece? Ele traz a mensagem sempre para equilibrar, para mostrar o que ficou de fora, o que a consciência reduziu ou até mesmo ignorou. E é por isso que vale a pena a gente escutar, mesmo quando a gente não entende tudo, ou melhor, né? Especialmente quando a gente não entende tudo. Desconstrói aquela ideia que o sonho, ele sempre entrega uma resposta pronta. Esquece isso. Ele chega para abrir uma conversa dentro da gente, entre o que você já sabe sobre você mesmo e o que você ainda não sabe. E aquela coisa, o sonho mais importante não é o mais bonito e nem o mais assustador. É aquele que não para de voltar, porque tem uma mensagem que ela insiste em aparecer. Ela nunca vai desistir até você olhar para ela. O inconsciente fala. A questão é, a gente está disposto a escutar? Eu sou Paula Bortoleto e até que o inconsciente nos chame novamente.